Olá pessoal, hoje é 26 de julho de 2020. Hoje, aproximadamente 86 mil pais, mães, tios, avós, filhos, homens, mulheres não estão mais entre nós. Eles morreram em função da coronavírus. Ao mesmo tempo, nós temos uma quantidade enorme de desempregados e uma quantidade enorme de empresas que desistiram de trabalhar, não aguentaram. E nós temos uma situação em que a diferença social está cada vez aumentando mais. Tá? Então, o que nós temos hoje é isso. Eu sou Zé Lito Sampaio e nós vamos conversar hoje sobre alguns aspectos dessa situação. Eu vou focar mais na questão da monarquia e democracia. Tá? Democracia já estava sendo estudado pelos gregos 600 anos antes de Cristo, que estudavam o outro, a sociedade, a ética, a relação entre eu e o outro. Isso tudo eles estavam dentro da filosofia, estudando, pensando, refletindo e escrevendo. E uma das coisas que Aristóteles escreveu era em relação a uma forma de governar, de uma forma que seria o melhor. O melhor é uma forma que todos governem juntos para o bem de todos. Tá? E isso foi progredindo, progredindo, progredindo. Na mesma época, o que acontecia na Europa? Na Europa acontecia que existiam os reis, os imperadores, que ficavam o tempo todo brigando para conseguir mais espaço, espaço territorial, invadindo outras terras, daí o outro invadia o outro invadia o outro, e ficava nessa briga toda. Tá? A igreja sempre do lado desses monarcas, tá? Dando apoio espiritual e político, né, para a coisa acalmar, e garantindo que esse rei é consequência do que Deus quer. Então ele está lá porque Deus quis. Então a igreja dava esse apoio, tá, ao rei em função das coisas divinas. Estava lá e era o rei, ninguém discutia disso, e amém. Tá? Aí o que foi acontecendo? Foi desenvolvendo, foi crescendo, os poderes de cada um dos reinados, tá, que estavam lá brigando, eles começaram a querer criar novas áreas, né, em vez de ficar brigando, foram lá, descobriram a América, com os navios que começaram a ficar com uma tecnologia melhor, tal, desenvolveram, criaram, chegaram na América, tá? E chegaram na América, punha a bandeira dele e falava, esse pedaço é meu. Chegava na África, o cara chegava lá, punha a bandeira e falava, esse pedaço é meu. Então cada reinado tinha lá as suas colônias. Tá? Então o que acontecia? Eles chegavam lá e falavam, isso é meu, tá? Se tiver gente morando lá, não é problema meu. Se eles tiverem uma cultura, uma forma de gestão do governo deles, uma forma de religião e tal, não importa. É meu. Agora é meu e a lei é minha. E agora vocês são meus. Então, eu retiro toda a força humana que eu posso ter através da escravatura, eu tiro todas as riquezas que eu posso ter para levar para o meu rei, tá? E é assim que funcionava. O Brasil entrou nessa também. Volta e meia vinha o francês, vinha o holandês, tal, que tentava roubar essas terras daquele rei para o outro rei. Tá? Aí a coisa foi indo. Aí, por exemplo, o povo que morava lá, e mesmo os colonizados que estavam colonizando essas terras, começaram a ficar meio pé da vida. Pô, nos Estados Unidos, por exemplo, pô, vocês tratam a gente, os reis lá, vocês tratam a gente como pessoa de segunda categoria, onde já se viu, a gente tem que pagar imposto para vocês e tal, não sei o quê. Então eles se juntaram e começaram a brigar com o rei, para ficar independente do rei. Na África, muito tempo depois também aconteceu. O Brasil não teve muita coisa, né? O Dom Pedro levantou a espada, a independência ou morte e tal, foi um negócio meio de pai para filho. Mas nos Estados Unidos foi uma briga séria, tá? Uma briga séria, morreu muita gente e tal. Aí o que aconteceu? Eles se separaram do reinado e, em vez de criar um novo reinado, como foi no Brasil, né, Dom Pedro I, Dom Pedro II e tal, eles resolveram instituir a República.
Né? Então a república é uma forma mais democrática, né? Que você tem pessoas que se juntam e criam as leis de como deve ser a situação ali, como o que vai regrar, que todo mundo fique bem, numa boa. Então é tudo discutido. Então você vai ter o representante seu que vai estar discutindo quais são as regras que vão funcionar. Tá? Aí o negócio foi indo, não é fácil, foi desenvolvendo, foi crescendo, foram se adaptando, foram vendo os problemas que aconteciam e foram acertando essa república dentro de um caráter cada vez mais democrático. Porque você tem democracias e democracias, tá? É um processo. Então você tem uma democracia que não tem nada de democracia, é uma coisa faz de conta, né? Você faz uma eleição lá e tal e diz que é. Você tem uma outra democracia que as pessoas participam, tem como ouvir, tem como participar, tem organizações sociais, tem outras coisas que vão melhorando o nível da democracia naquele país. Então a coisa foi indo. Só que acontecia de vez em quando, dentro dessa democracia, certos golpes, certas formas de você chegar ao poder, tal, que propunha um rei, que é o ditador. Tá? Esse ditador, normalmente com a sua turminha, tá? Com a sua nobreza lá, dominava aquele país. Então, o que na ditadura acontecia? Eu e minha turma, eu mando e é assim, as regras são essas, os meus deputados são esses, o meu judiciário é esse, tal, não sei o quê, e fim de papo. Era um reizinho, tinha os seus objetivos, que muitas vezes nem era o reizinho que morava ali, já era uma coisa de, de, de impérios multinacionais, de impérios de países querendo dominar os outros de outra forma do que entrar guerreando, né? Era uma coisa mais econômica. Aí esses ditadores foram vindo e logo depois caíam. Às vezes demorava mais, né? No Brasil, Espanha, e o Hitler, o próprio Hitler, né? Chegou, foi dominando, foi crescendo o seu espaço, invadindo outros países, querendo dominar o mundo em cima de uma coisa própria. Eu sou o certo, eu sou o bom, e aqui quem manda sou eu. Tá? Se não acredita em mim, se não pensa como eu, tchau. Vai pro muro. Tá? Acaba com ele. Tá? Mata, some, faz qualquer coisa para que não tenha alguém que é contra ele. Então, isso é tipo rei. Tá? Tipo monarquia que vai e decide a coisa do jeito que quer. Tá? Porque democracia é mais complicado, você tem que conversar, você tem que discutir e tal. Então é melhor fazer como os reis, né? Mata, elimina e aqui quem pensa como eu fica, quem não pensa, tchau. Tá? Então assim foi indo. No caso do Hitler, né, todo mundo se juntou, chegou lá e falou: ô Bigodinho, chega disso, para com isso. E conseguiram eliminar o Hitler. Mas os outros ditadores que vieram, aconteceu. Tá? Dentro daquele, cada vez mais, uma ditadura fingindo que era democracia e foi levando até conseguir que o povo, ou através de uma revolução, ou através de processos legais tal, eliminar esse grupo que dominava como uma nobreza essa ditadura e começou a de novo partir para um processo democrático. Tá? Então, na democracia, você tem todo esse processo. E, principalmente, a igualdade entre executivo, judiciário e legislativo. Então, o que acontece? O legislativo, ele aprova leis. Tá? E cuida para ver o que o presidente, o executivo está fazendo, se está fazendo certo ou não. E o judiciário fala que se está ou não fazendo a coisa de acordo com as leis. Né? Então, o executivo pode propor coisas que ele vai fazer. Tá? Então, o que a gente vê quando tem campanha? Campanha,
o candidato a presidente fala tudo, né? Tudo que ele quer fazer e tal. Ele faz uma pesquisinha aí e tal, não sei o que o pessoal quer. Então, eu vou fazer. Eu faço isso, eu faço aquilo, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer aquilo outro, tal, não sei o quê. Só que ele não pode fazer tudo. Tá? Ele depende do legislativo. Tudo que o executivo for fazer, tá? Ele precisa que o legislativo aprove. Tá? Então, você tem aí uma relação de forças aí que ninguém manda mais do que o outro. Então, dentro de um processo democrático, ninguém pode mandar mais do que o outro. Tá? Então, enfim, o presidente tem o cofre com todo o dinheiro dos impostos do país. Tá? Ele faz sua proposta, seu orçamento, tá, não sei o quê. Mas quem que vai aprovar isso? O legislativo. Então, o legislativo é que tem a chave desse cofre, que o presidente vai poder abrir e gastar naquilo que ele prometeu. Se ele não fizer, tem várias sanções, tal, dentro da lei. E isso tudo é combinado dentro da Constituição. Então você vota numa pessoa que vai te representar para criar todas as leis daquela região. Então isso faz a Constituição e essa Constituição é a base para o judiciário verificar se isso é certo ou se isso é errado. Tá? Agora, o que acontece? Então, nessas ditaduras, tal, existe um negócio que eu chamo de nostalgia monárquica. Tá? A nostalgia monárquica é quando as pessoas querem um reizinho. Tá? Querem um rei que resolva tudo, fala como é que seja bonzinho, tal. E da mesma forma que na monarquia as pessoas estavam querendo um reizinho bom, tá? Aqui também funciona da mesma forma. Eu quero um ditador que seja bom, resolva tudo, não precisa de judiciário, não precisa de legislativo, ele mesmo resolve. Tá? E você fica trabalhando nessa nostalgia, numa lógica monárquica. Então, aquela pessoa vai resolver todos os nossos problemas. Não é assim. Aí o que acontece? As pessoas esquecem que quem tem que aprovar as coisas do presidente é o legislativo. E a gente não dá valor nenhum pro voto que a gente dá no legislativo, aquele cara que vai me representar para dizer se o presidente pode ou não fazer aquilo. Né? Então, os três poderes. Os três poderes têm que trabalhar igual. E você tem a Constituição que não deixa um mandar mais que o outro. Então, o que acontece? Essa nostalgia monárquica aparece e faz com que as pessoas queiram esse salvador da pátria, esse herói, esse mito, tá? Que vai resolver tudo. Então, Marvel, por exemplo. O que a Marvel trabalha? A Marvel traz pra gente super-heróis. Super-heróis que têm poderes divinos, extraterrestres, sei lá, qualquer poder que ele tenha, que vai poder resolver as coisas sozinho. Então é ele que vai resolver. Nós vimos nas passeatas, tal, tinha o Batman, tinha o Super-Homem e tal. O cara que vem, resolve e tal, não sei o quê. Então vamos botar nesse cara, que esse cara vai resolver tudo, tal, não sei o quê. E depois você fica idolatrando esse herói que veio de algum lugar. Tá? Então, essa situação é de um cidadão passivo, que não tem nada a ver, que não quer saber, não quer participar, não entende nada. Não, acredito naquele cara é bom, é herói, é meu herói, vai ser isso. Então o problema da Marvel não é passar filme de herói. O problema da Marvel é as pessoas acreditarem que esse herói existe. Tá? Daí você cria o mito. Tá? O mito o que é? Quando ele tem poder mitológicos. Tá? O herói que vem de não sei onde, que você tem um poder especial, mais forte que os outros, e com isso consegue administrar mais facilmente. Ou seja, dominar mais facilmente. Tá? Quem não pensa como eu, fogo. Quem não pensa como eu, metralha. Quem não pensa como eu, desaparece. Tá? Vai para outro lugar. Então essa é a visão monárquica dessa nostalgia. E as pessoas votam com essa nostalgia. Com essa nostalgia acreditando que esse herói existe. Que esse herói vai resolver o meu problema. Aí você junta, tá? As pessoas que são a favor, que acham que é
Mas, basicamente, eu vou votar numa pessoa que vai mandar em mim, tá? Que vai dizer tudo o que eu tenho que fazer, e não a sociedade como um todo. Lá o Aristóteles lá, ele já falava, ó, cuidado pessoal, tá? Democracia é um negócio interessante, muito bom, tal, não sei o quê, mas você tem que tomar cuidado. Você tem que ter regras, tá? Tem que ter regras para não sofrer uma coisa de bando, vem todo mundo sem saber nada e resolve jogar um reizinho lá, como é, tá? Então, ele falou, naquela época ele já estava falando, cuidado com a fake news, cuidado com esse gado todo que vem atrás de você porque está querendo um rei, um herói e tudo mais. Ele já disse, eu avisei, tá? Então, é um processo democrático, é um processo que depende da cultura do país, ele vai mais rápido ou menos rápido. Agora, o que isso tem a ver com a educação democrática? A educação democrática propõe um processo democrático dentro da sala de aula, tá? Então, o que eu decido na sala de aula? Eu faço roda de conversa, decido as regras que vão ser daquela sala, decido o que nós vamos estudar em função da motivação de cada um, da situação de cada um, tá? Eu discuto, eu converso, eu percebo o outro, eu vejo por que o outro quer isso e aquilo, eu vou discutir com o outro como que a gente pode chegar num acordo naquilo que a gente pensa, naquilo que o grupo, que a sociedade vai atingir. Ao mesmo tempo, eu não posso ter uma sala democrática se eu não tiver uma escola democrática. Se eu tiver na escola uma estrutura hierárquica, tá, com o chefe, o dono e tal, não sei o quê, eu não consigo ter dentro da sala de aula uma postura democrática. Aquele professor que manda, entra na sala de aula, fecha a porta, quem manda aqui sou eu, tá? Ele tem o poder da nota, o poder do castigo, o poder da lição, tá? Ele é o ditador. E aí o que acontece com a criança, com um professor que pensa desse jeito? Fala aí, chefe, eu vou fazer o que você quer, tá? Enquanto na democracia é diferente, né? Você tem um processo mais horizontal para discutir, conversar, perceber o outro, empatia com o outro, assumir responsabilidades. Nós decidimos, então nós aceitamos esse tipo de coisa. Então, na educação democrática, você tem todo um processo que você vai trabalhando a democracia na cultura da criança, do jovem, tá? Que quando ele crescer, ele vai ser um cidadão ativo, que é o quê? Eu sei o que está acontecendo e eu quero participar nisso, tanto votando numa pessoa que seja responsável, que me represente, não é qualquer um que eu peguei aí, esse aí é amigo do amigo do amigo, não, alguém que me represente, que tenha os meus valores, aquilo que eu acredito, tal. Eu como cidadão que voto. Agora, eu, cidadão que tem uma atitude participativa, faço parte de organizações sociais que ajudam, desenvolvem e tal, essa é uma outra postura. Então, você ter dentro da escola a possibilidade de você falar, conversar, discutir, chegar num acordo, tá? E você conseguir trabalhar democraticamente vai fazer com que essa criança se torne um cidadão ativo, participativo, tá? Então, é isso que eu estou tentando falar, como que nós chegamos nessa situação e como que nós poderíamos melhorar essa situação de acordo com uma escola democrática, não uma escola democrática. E na sua casa, como é que funciona isso? Você é o ditador, né? O homem é o que manda, é o que fala, tem a última palavra, tá? Ou você tem uma conversa, uma atitude de todo mundo ouvir e tal, para trabalhar essa cidadania dentro de casa, com os filhos, com a mulher, com a família, com quem vive. Como conversar, como aceitar, como trabalhar essa relação entre as pessoas. Bom, espero que tenha ajudado na compreensão das coisas hoje em dia. Obrigado, tchau.